Olá, Alfartanos, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma live. Me chamo Ana Soares, sou professor de Física. Estou aqui para te ajudar nessa caminhada rumo aí às carreiras militares, nosso evento sobre ESA e SpaceX. No entanto, Física é uma disciplina que se enquadra dentro do edital da SpaceX e eu espero que eu possa te ajudar ao longo dessa aula, fera. E eu quero já de imediato aqui agradecer a presença dos monitores. Aí tem o Ismael, tem o Pedro e tem o Brian ajudando a gente aí nessa live, nessa transmissão. Aí galera, monitor aí, obrigado pela força, tá? E você que vai aparecendo aqui na live, fique aí confortável em participar, comentar, compartilhar esse link para outros grupos, que você conheça aí, seja no Telegram, WhatsApp, o Facebook, jogar lá nos stories também do Instagram para essa live se propagar. E fique atento aqui na nossa condição especial do lançamento Sou Mais. Então nós temos aqui, lançamento Sou Mais com 60% de desconto aí nos cursos online, tem 40% de desconto nos materiais didáticos. Aqui está o linkzinho QR Code que vai lançar você direto para essa propaganda, tá? Só apontar a câmera do celular para esse QR Code que um dos consultores do Alphacom vai entrar em contato com você. Então, não perca essa condição aqui, única e exclusiva, feita para você que está aqui nessa live, beleza, fera? Então vamos iniciar nossa transmissão. Fera, nossa live vai ser sobre um tema específico, um tema tranquilo para você que está iniciando o estudo de física nas carreiras militares. Sucesso? Beleza? Vou tirar a tarde aqui, daqui a pouco a gente volta com essa tarde falando mais sobre essa condição aí, tá? Então, fera, nossa aula vai ser sobre movimento uniforme. Fera, um dos movimentos característicos e importantes da cinemática, ou seja, esse movimento aqui, está sempre presente nas provas militares, claro que cai em física, né? Ah, professor, mas o movimento uniforme é bem fácil. Sim, é bem fácil, mas você precisa ficar atento a alguns conceitos que o movimento uniforme trazem para você, para que você consiga entender o movimento variado, o movimento bidimensional, onde um dos planos é de forma uniforme, entender as condições de equilíbrio dos corpos, lá em Leis de Newton também. Então, o movimento uniforme é o tema da nossa aula de hoje, tá? Professor, vamos lá então. O que é o movimento uniforme? Ele é um movimento característico. Como assim? A velocidade é sempre constante e ela precisa ser constante, porém diferente de zero, tá ok? Essa velocidade, ela é constante. Para que essa velocidade seja constante, fera, a grandeza aceleração precisa ser igual a zero, tá? Porque se a aceleração tiver um valor, isso vai influenciar na velocidade. Ou seja, quanto maior velocidade, mais rápido o objeto percorre uma certa trajetória. No entanto, se existir aceleração, ela pode estar a favor do movimento ou ao contrário. Isso significa que o cara pode estar descrevendo o movimento acelerado ou retardado. Se a velocidade aumenta ao longo do intervalo de tempo, existe aceleração, então a velocidade aumentou. Então, se existe aceleração, deixa de ser movimento uniforme. Então, cuidado, a aceleração precisa ser zero para que o movimento se enquadre dentro de uma uniformidade. Uniformidade no quê? Na velocidade ao percorrer um determinado espaço. Veja bem, então, eu tenho aqui uma trajetória, tá? Eu tenho uma trajetória e ela é medida em metros. E aí, eu tenho aqui um automóvel, um automóvel, tá? Nessa posição que eu vou chamar de S0. Depois, ele vai estar nesta posição, que eu vou chamar de S1. Depois, ele vai estar nesta posição, que eu vou chamar de S2. Perceba que se
a sua velocidade é constante, em todos esses pontos, a sua velocidade vale v. Tem o mesmo valor sempre, tudo bem? Isso quer dizer aqui, galera, ó, que a velocidade não muda. Não muda. Por quê? Porque a aceleração é igual a zero. Gravou? Show de bola, professor. Entendi. Então eu posso dizer o seguinte, ó, que a velocidade que o corpo tinha, que antes era média, passa a ser velocidade v de constante. E que também é calculado pela razão do espaço pelo tempo. Ok? Então vamos circular isso aqui, ó. Velocidade média, distância pelo tempo. A velocidade constante também será a distância pelo tempo. Você vai lembrar, fera, que a distância, o ΔS, né, é a mesma coisa que a posição final menos a posição inicial. É a mesma coisa. E você vai lembrar também que a variação do tempo também é tempo final menos o tempo inicial. Perceba o seguinte, olha, que o tempo inicial é igual a zero. Porque é como se a gente tivesse um cronômetro, né? O movimento vai iniciar em um determinado tempo. Esse tempo vai ser zero. Então, com isso, eu vejo que se o tempo for para o outro lado, vai multiplicando, velocidade vezes o tempo, é igual a posição final menos a posição inicial. Perceba que essa posição inicial pode ir para o outro lado e ela vai somando, né? E aí a gente escreve a função horária do movimento uniforme. Então aqui, ó, nós temos posição final. Aqui nós temos posição inicial. Aqui nós temos a nossa velocidade. E aqui o tempo. E aqui o tempo é medido em segundos, velocidade em metros por segundo, posição inicial e final em metros, conforme o Sistema Internacional de Medida. Essa equação chamada de sorvete, equação da função horária da posição no movimento uniforme. Show de bola? Beleza? Olha aí o nosso grande mestre Heitor, ó, aparecendo na nossa live aí. Obrigado, Heitor, pela presença. Forte abraço. Daqui a pouco tu deve estar com alguns eventos para fazer. Forte abraço. Daqui a pouco eu dou um pulinho lá para te dar uma força também. Show. Show de bola, pessoal. Tranquilo? Então, basicamente o movimento uniforme é isso. É um movimento no qual o objeto descreve uma trajetória sempre com velocidade constante, segundo essa função. Então imagina o seguinte, ó, exemplo. Eu falo para você que existe um animal que escreve essa função, ó, S em função do tempo, né, ó, é igual a 20 mais, vou botar aqui 2t no SI. Eu tenho um móvel, tá? Um móvel, função, um corpo que descreve essa função do MU. Eu quero que você fale para mim quanto é que vale a posição inicial e quanto é que vale a velocidade. Olhando para essa equação, ó, nós temos valores que são constantes, né? Se você lembrar, ó, isso aqui é bem similar a uma função do primeiro grau, ó, f de x é igual a ax mais b.
Quem são as constantes dessa função? O A e o B, né? O B é chamado de coeficiente linear, o A é coeficiente angular. O angular é que dá a característica, que é justamente a velocidade, né? Então aqui, ó, a posição inicial é 20 metros e a velocidade é 2 metros por segundo. Então perceba que a cada segundo que passa, a posição vai aumentar, né? Porque se o tempo for 0, 20 mais 2 vezes 0, 20. Se o tempo for 1, 20 mais 2 vezes 1, 22. Se o tempo for 2, 20 mais 2 vezes 2, 24. Tudo bem? Beleza, professor. Então, através disso, nasce os tipos de movimento. Os tipos de movimento que podem acontecer estão relacionados à trajetória. Então, por exemplo, eu posso aqui ter na letra A, que a gente chama de movimento progressivo. O que é um movimento progressivo? É todo o movimento que acontece quando o espaço aumenta, ou seja, ΔS é maior que zero. Por conta disso, a velocidade é positiva. Tudo bem? Então, toda vez, professor, que o movimento for progressivo, a velocidade é positiva? Sim, toda vez. Então, imagina essa situação aqui, ó. Eu tenho a trajetória, espaço medido em metro. Aqui eu tenho, ó, o automóvel que sai dessa posição S0 e o móvel chega nessa posição que eu vou chamar de S. Só que S0 vale 5 metros e S vale 15 metros. Espaço medido em metro. Aí eu te pergunto, qual foi o deslocamento percorrido pelo corpo? Ah, professor, deslocamento é o ΔS, né? Isso. ΔS é final menos inicial, né, professor? Isso. Então, se você fizer aqui o deslocamento, ó, eu vejo que vai ser 15 menos 5. Opa, ΔS é 10 metros. 10 é maior que 0? Sim. Então, esse movimento, ele certamente é progressivo. Tudo bem, galera? Beleza até aí? Professor, show de bola. Outra forma de você identificar que o movimento é progressivo. A velocidade, ó, do móvel tem o mesmo sentido da trajetória. Se tem o mesmo sentido, é progressivo. Outro movimento é o chamado retrógrado. O movimento retrógrado tem a ver com a volta, né? E contrário ao movimento. Então, ΔS precisa ser menor que zero. Nesse caso, a velocidade tem uma orientação negativa. Então, quando que o movimento é retrógrado? Quando a variação do espaço é menor que zero, a velocidade vai ser negativa. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí? Show? Então, como é que seria isso? Uma volta, ó. Aqui está a trajetória, certo? E aqui está o automóvel, que antes estava indo para a direita e agora começa a voltar. Aqui vai ser a nossa posição S0 e aqui a nossa posição S. Por exemplo, aqui que é 15 metros, ele está saindo de 15 e voltando para 5 metros. Veja que se eu faço a variação ΔS, ficaria 5 menos 15. Então, ΔS dá menos 10 metros. Menos 10 é menor que zero? Sim. Outra forma de você identificar retrógrado, a velocidade tem sentido contrário. Veja que o cara está vindo para a esquerda, quanto o referencial está indo para a direita. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, vou sair da frente para você fazer aquele print. Fez o print e a gente volta aí para o nosso estudo do movimento uniforme. Aproveitando aí, pessoal, você que está caindo aqui na live agora, nós temos
um super lançamento, o lançamento do Sou Mais, cara. E aqui, ó, tem 60% e 40% de desconto. 60% de desconto seria o desconto no curso online, 40% de desconto no material didático. Se você quiser saber mais sobre, é só você vir aqui, ó, no QR Code, aproximar o celular que você vai cair aí com um dos nossos consultores, tá ok? É a Black Friday, né, do Sou Mais, do lançamento do Sou Mais. Sucesso, tranquilo? Então, vamos seguindo a nossa aula. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui no grupo, no chat, né? Não tem nenhuma. Show de bola. Se não tem, vamos seguindo aí, tá? Vamos fazer um exemplo sobre isso aí? Exemplo sobre o movimento uniforme. Deixa eu apagar aqui, ó. Então vamos lá. Imagine que nós tenhamos um automóvel que vai descrever. Deixa eu tirar a vinheta para vocês enxergarem melhor. Um automóvel que vai descrever um percurso. Então, ó, exemplo 1. Um automóvel percorre um trajeto com uma velocidade constante de, ou melhor, segundo a função horária S igual a 10 menos 30t no SI. Determine letra A posição inicial e velocidade. Letra B, a posição final quando t é igual a 5 segundos, t quando a posição é menos 500 metros. Então tá aí, ó. Ele deu pra gente o seguinte, pessoal, uma função horária, tá? S igual a 10 mais 30t. Você já sabe que, olha, a posição inicial e a velocidade valem 10 e 30 respectivamente, ó. É só você escrever a fórmula embaixo ou em cima e ligar, ó. Eu já sei então que aqui, ó, vale 10 metros e 30 metros por segundo. Já sei a resposta da letra A. Letra B. Eu quero S quando o tempo... Ou melhor, aqui é 30, né? Eu quero S quando o tempo é 5 segundos. 10 menos 30 vezes 5. Então, S, ó, vai ser 30 menos 150. S é menos 140. Como o movimento ele é retrógrado, porque a velocidade é negativa, então o espaço tem que ser negativo, né? O movimento é retrógrado. C. Se S vale menos 500, a posição inicial é 10 menos 30 vezes t. Então, isso aqui vai dar menos 490 igual a menos 30t. Olha, 0 com 0 simplifica, menos com menos mais, e isso vai dar 49 dividido por 3, né? Que não dá para dividir, né? 49 por 3, ó, 6, aí 1 aqui, 0, 3, 16,3 segundos
essa então é a nossa resposta da letra C, pessoal. Deixa eu apagar aqui esse lado enquanto você solta o print aí da tela com a resolução e com a questão, com o nosso exemplo, né? E vamos seguindo. Show de bola, gente? Tranquilo? Coloca no chat aí se você teve algum desafio e a gente vai sanando aos pouquinhos, tá? Vamos nessa? Então vamos lá? Continuando a nossa transmissão. Ninguém falou no chat. Então vamos lá. Bom, continuando o tema de movimento uniforme, nós temos uma coisa chamada de velocidade relativa. E fera, isso aqui ajuda muito se você dominar esse conceito. Você resolve muitas questões usando velocidade relativa. Vamos lá. Imagina o seguinte, ó, dois exemplos. E tanto faz o sentido do referencial. Então, o que eu vou te mostrar aqui é o seguinte, ó. Eu tenho um móvel A aqui, o móvel B aqui. No outro exemplo, o móvel A aqui, o móvel B aqui. Aqui é o exemplo 1 e aqui é o exemplo 2. A distância entre A e B é a mesma nos dois casos, tá? É a mesma nos dois casos. Só que olha o que vai acontecer. Aqui, ó, o A tem uma velocidade, aqui o B tem uma outra velocidade, ou seja, movimentam-se nos sentidos contrários um ao outro. Nesse aqui, tanto o A quanto o B possuem sentidos iguais. E eu quero te perguntar, em que exemplo, no 1 ou no 2, a velocidade, eles vão se encontrar, né, mais rápido, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma condição, né? Que VA seja maior que VB. Essa é uma condição necessária, que se faz necessário, né? Lucas Emanuel, já te respondo sobre isso, tá, Lucas? Então, olha só, nesse exemplo 2, VA tem que ser maior que VB. Porque aí eu garanto que em algum tempo A vai encontrar B. Só que aqui não precisa. Inevitavelmente eles vão se encontrar, porque eles estão em sentidos contrários. Em que caso eles se encontrarão mais rápido? No caso 1, eu posso de cara dizer que o intervalo de tempo do exemplo 1 é menor que o intervalo de tempo no exemplo 2. Porque a velocidade relativa já diz isso pra gente. É muito, e a velocidade relativa pode ser um conceito da tua cabeça. É muito mais fácil você encontrar alguém quando essa pessoa vem em direção a você, né? Então, olha só, a velocidade relativa nada mais é que a velocidade dos corpos. Só que mais ou menos. Quando a gente soma as velocidades, quando possuem sentidos opostos. Não é composição vetorial aqui, tá? E quando é que a gente subtrai? Quando tem sentidos iguais. Tranquilo? Show de bola, gente? Beleza? Então, isso é o conceito de velocidade relativa. Lucas Emanuel, se o tempo fosse em minutos, mudaria algo? Não, Lucas. Você teria que transformar de minuto para segundo, né? Se faz necessário você usar Sistema Internacional de Medida. Tá ok? Show de bola?
Suave, gente. Dúvidas, perguntas? Posso continuar? Vamos nessa? Exemplo, então, ó. 2 móveis distantes 1.800 metros movimentam-se em sentidos contrários. Com velocidades iguais a 30 metros por segundo e 60 metros por segundo. Determine o tempo de encontro. Então, olha aí, ó. Ele disse pra gente que dois móveis, tá? Dois móveis distantes 1.800 metros, movimentos em sentidos contrários. Sentidos contrários opostos é a mesma coisa, então a gente soma as velocidades. Ele quer saber o tempo, né? A gente pode usar aqui, ó, a velocidade relativa, que é a distância percorrida pelo tempo. Nesse caso, ficaria a velocidade de um mais a velocidade do outro, que é igual a distância pelo tempo que a gente quer descobrir. Então, ó, 30 com 60 é igual a 1.800 dividido por ΔT. Então, ΔT vezes 90 é igual a 1.800. 0 com 0 simplifica. 18 por 9 é 2. Isso aqui vai dar 20 segundinhos já. Beleza, pessoal? Thanks. Alright. Então, solta o print aí enquanto eu bebo minha água. Vamos que vamos. Voltando. Vamos nessa? Vamos que vamos? Lucas Emanuel, no caso, se o móvel B possui velocidade muito superior ao móvel A, e ambos em sentidos iguais, seria o caso em que eles nunca se encontrariam? Isso aí, Lucas. Perfeito, tá? Porque olha só, se esse cara tiver a velocidade maior que A nunca vai encontrar ele, né? Isso aqui, ó, é uma condição necessária. Tá ok? Beleza, Lucas? Tranquilo? Vamos lá, apagar aqui, ó. Vamos fazer isso de uma outra forma agora? Vamos analisar através de funções. Vamos analisar por funções. Então, olha só, imagina o seguinte. Imagine que a gente tem aqui, ó, uma trajetória, tá? Aqui o espaço é medido em metros. Isso aqui é o meu sistema de referência.
E aí eu tenho aqui, ó, um móvel. E aqui eu tenho outro móvel. Eles possuem sentidos iguais, né? Ó, aqui eu tenho VA. Aqui eu tenho VB, tá? E aqui é a posição inicial de A e aqui é a posição inicial de B. Perceba o seguinte, para que haja encontro, é necessário que a posição de A seja igual à posição de B. Isso num tempo de encontro, tá ok? Que eu não sei. Então, se eu igualo as funções, eu poderia escrever o seguinte, ó, que a função de A é o espaço inicial de A mais ou menos a velocidade de A vezes o tempo, que é igual à posição de B inicial, que é mais ou menos a velocidade de B vezes o tempo. Por quê? Eu não sei se os dois fazem progressivos. Lógico aqui que eu vou saber, ó. Eu sei que esse é progressivo, porque olha o sentido da velocidade com referencial. E eu sei que aqui também é progressivo. Ah, professor, então se o B estivesse para lá, seria retrógrado? Sim. E aí é mudar o sinal. Ou seja, nesse caso aqui, pessoal, a nossa função seria espaço inicial de A mais a velocidade de A vezes o tempo é igual ao espaço inicial de B mais a velocidade de B vezes o tempo. Aqui está a função do encontro entre esses dois corpinhos aí, né? Clara Santos, serve para PRF? Com certeza, Clara. Tô saindo do basicão aqui, tá bom, Clara? Do basicão. Então, você quer fazer PRF, você quer fazer CFO e CAI Física, tá no lugar certo. Beleza? Vamos continuar então? Vamos lá. Professor, então se o B tivesse no sentido contrário, como é que ficaria? Vou te mostrar, ó. Vou te mostrar com um exemplo, eu acho que fica legal. Exemplo 3, né? Olha. Dois trens A e B distantes 3.600 metros percorrem a mesma linha de transmissão. Mesma linha de transmissão. Show! Sabe-se que suas velocidades são respectivamente vou colocar aqui 40 metros por segundo e 80 metros por segundo, tá? Conforme figura. Conforme figura. Determine
o tempo de encontro. Tá aí, ó. Dá uma olhadinha aí e o que você acha? O que você acha nesse exemplo 3 aí? Enquanto isso, eu vou beber uma água. Qual o seu palpite? Vamos lá? Qual o seu palpite para essa aí, gente? Deixa eu ver se teve mensagem aqui no grupo. Não teve, né? Não teve. Então, vou fazer, hein? Olha só. A gente pode fazer por relativa ou por função. Eu sei que eles vão se encontrar, então a posição de A é igual à posição de B. Qual é a posição inicial de A? 0, né? Porque daqui até aqui não tem 3.600, eu estou colocando A como referência. Daqui até aqui tem 3.600, então A é 0. O A está se movimentando no sentido da referência? Então, 40 vezes T. A posição de B é 3.600 de A. Sua velocidade, sentido contrário, né? Então, a velocidade é negativa. 80T. 80T vai para o outro lado positivo, então vai ficar 120T igual a 3.600. Olha, 0 com 0 simplifica. 360 por 12. 30, não é isso? Agora, se a gente fosse fazer por relativa, a velocidade relativa, distância pelo tempo, ó. Soma sentidos contrários, 120 vezes ΔT é igual a 3.600. 0, 0, ΔT igual a 30 segundos. Então, você vê que dá para fazer de duas formas, né? E aí você vai adaptar qual é a melhor forma. Show de bola? Beleza? Vamos apagar aqui, ó. Vou apagar e vou sair da frente para você fazer o print. E vou colocar mais um exemplo aqui, que é o quarto. Tá? O quarto exemplo está dizendo o seguinte. A figura abaixo mostra a PC. Vou botar aqui diferente. Mostra o percurso de dois móveis que se encontram. Determine a
posição do encontro. Aí nós temos aqui, ó, figura. Dois corpos aqui, ó. Esse corpo tem uma velocidade de 5 metros por segundo. Esse outro corpo tem uma velocidade de 7 metros por segundo. Esse cara tem uma posição de 500 metros e esse aqui uma posição de 800 metros. Tá aí, ó. Dá para fazer por velocidade relativa. Dá também para fazer por funções horárias, né? O que vocês acham? Olha como é que dá para resolver isso. Ele quer saber a posição de encontro, né? Vamos chamar esse corpo aqui de 1 e esse corpo aqui de 2. A posição do 1 é igual à posição do 2. E aí eu posso dizer que a posição dele inicial é 500, mais a sua velocidade, que é 5 vezes o tempo. Do outro é 800, mais a sua velocidade, que é 7 vezes o tempo. Tudo bem? Na verdade, aqui não pode ser 7, desculpa. Ali não pode ser 7 de jeito nenhum. Vou colocar aqui como 3, tá? Então aqui vai ficar, ó, 5t menos 3t é igual a 800 menos 500. 2t é igual a 300. T é igual a 150 segundos. Só que não é isso que ele perguntou. Ele perguntou para a gente qual é a posição de encontro. Agora é só escrever do 1 ou do 2 aqui, ó. 500 mais 5t. A posição vai ser 500 mais 5 vezes 150. 500 mais 750. 750. Então a posição vai ser 12.250, né? 1.250 metros. Tanto a posição 1 quanto a posição 2 é 1.250 metros, né? Beleza? Então solta o dedo no print aí. Vamos que vamos. Vamos que vamos, então? Próxima questão, deixa eu ver se tem algum comentário. Por enquanto não tem comentário, então show, né? Beleza. Vou apagar aqui então a primeira parte. Vamos falar de gráfico. Vamos falar de gráficos do movimento uniforme. Pessoal, gráfico é de extrema importância na física. Entender, ler, ter boa leitura de gráficos vai fazer você voar muito alto, tá? Em física. Então aqui eu vou colocar gráfico
do mu. Gráfico do mu. Primeiro gráfico do mu é o gráfico espaço pelo tempo. Então imagina o seguinte, olha. Eu tenho aqui o eixo Y, vai ser nosso eixo do espaço. E aqui o nosso eixo X, eixo do tempo. E aqui é a origem, né? Então é o zero. Aqui eu vou colocar S, medida em metros. Aqui eu vou colocar o T em segundos. Aí eu digo para você o seguinte. Um determinado móvel percorre uma trajetória segundo essa função. S é igual a 10 mais 3T no SI. O que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que ele começa o movimento na posição o quê? 10 metros. Então vamos supor que aqui, ó, seja essa posição inicial de 10 metros. A cada instante que passa, a posição aumenta, porque se aqui é mais, o movimento ele é o que, galera? Progressivo. Então o movimento aumenta, né? A posição aumenta ao longo do tempo. Então veja ó, que quando o tempo vale t, a posição do espaço aumenta, né? E aqui eu vou chamar de S. Então perceba, pessoal, que ó, houve aumento de espaço. Se houve aumento, realmente o movimento é progressivo. Aumentou em função do tempo. Então essa reta é uma reta afim. É uma reta com velocidade constante. Velocidade constante e maior que zero. Ok? A velocidade positiva. Perceba o seguinte então, pessoal, que se eu traço uma linha imaginária aqui, formando aqui 90 graus, ó, com essa outra linha imaginária, você vai perceber que vai ser escrito aqui, ó, um ângulozinho azul, ó. Vamos chamar esse ângulo de alfa. E aí perceba que tudo isso aqui, pessoal, e tudo isso aqui é o que a gente pode chamar de delta S e delta T. Então perceba que tangente desse ângulo alfa é cateto oposto, que no caso é delta S, sobre o cateto adjacente, que no caso é o delta T. Só que isso aqui não é igual à velocidade, então eu posso falar que a tangente do ângulo é igual à velocidade. E se esse ângulo aumenta, a reta vai inclinar mais. Se a reta inclina mais, a velocidade é o quê? Maior. Então, quanto maior for o ângulo, maior será o quê? A velocidade. Lucas, a superfície influencia de alguma forma? Na cinemática não, Lucas, porque a cinemática estuda o movimento dos corpos sem que você precise conhecer essas causas. Ah, por que o objeto parou? Por que o objeto entrou em movimento? Isso é causa. Isso é lá em lei de Newton, na dinâmica. Então a gente não estuda isso agora. Então a gente descarta a influência da superfície, a influência do ar. Tudo bem? Beleza? Sucesso? Conseguiu entender? Então vamos lá, continuar. Então se a reta é ascendente, o movimento é progressivo. Agora o segundo gráfico, velocidade pelo tempo. Novamente aqui o gráfico, ó, eixo Y e eixo X. Aqui vai ser a velocidade e aqui vai ser o tempo. Show de bola? Beleza.
E aí, vamos supor a mesma função, ó. S é igual a 10 mais 3t no SI. Perceba, a velocidade é positiva, não é? Sim, professor. Se a velocidade é positiva, é um movimento progressivo. Se o movimento é progressivo, a velocidade mantém-se inalterada, mas ela é positiva, né? Então aqui, ó, tá o gráfico da velocidade. Veja que conforme o tempo passa, a velocidade continua sempre o quê? A mesma. Tá vendo todo esse espaço aqui, ó? Todo esse espaço, pessoal, vai gerar pra gente a nossa área. E essa área, pessoal, é numericamente igual ao deslocamento. Então, se eu faço a área dessa figura, que é um quadrilátero, nesse caso, base vezes altura é igual ao deslocamento percorrido pelo corpo. Então, nesse caso, esse movimento é o quê? Progressivo. Professor, como é que ficaria retrógrado? Se a reta estivesse aqui, ó, a velocidade seria negativa. Retrógrado. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí? Show de bola? Vamos ver aqui o chat. Perfeito. Beleza. Pessoal, você que está chegando aqui agora, importantíssimo, cara. Black Friday, Alphacom, lançamento do Sou Mais. Então você vai achar aqui, ó, 60% de desconto nos cursos online, 40% de desconto nos materiais didáticos. E esse QR Code aqui, você aproxima a câmera do teu celular, você vai ser direcionado diretamente para um dos consultores Alphacom para você estudar na melhor plataforma de ensino do Brasil. Então você precisa estar aqui com um gigante para você mandar bem nos concursos, seja militares, policiais, enfim, você precisa estar por dentro de tudo que o Alphacom pode te oferecer na preparação rumo à aprovação. Beleza, fera? Então, não perca tempo, vem aqui no QR Code, bota o celular ali e você vai cair direto nos consultores, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, pessoal, nossa aula sobre movimento uniforme, tá? Começando do zero, né? Para você que vai fazer as provas militares e SPESEC, CA, Colégio Naval. Se você está aqui e quer pegar física, PRF também serve para você. Esse tópico é imprescindível para você que quer fazer também a PRF. Beleza, fera? Então conte comigo, conte com o Alphacom. Se você ainda não conhece minhas redes sociais, só você colar lá, @física sem choro, você vai estar por dentro de tudo que eu coloco lá nas minhas redes sociais. Beleza, fera? Então conto com a sua ajuda em compartilhar esse vídeo, compartilhar essa super promoção Black Friday do Alphacom. Tamo junto, forte abraço, rumo ao topo.